Existe uma famosa frase que uma pessoa prevenida vale por duas. Vamos falar um assunto aqui muito importante, travas de segurança, lock by name e unlock by name. Para que servem? Como prevenção, garantia, integridade principalmente, na hora de você implementar, principalmente processos de longa duração ou processos jobs. Esse é o papo, o assunto desse tema. Você está no canal da Oficina 1 e vamos falar mais uma vez aqui de ADVPL TOTS Proteus. Vamos juntos! Aproveito e peço aquele like ao final do vídeo, interaja com a gente aqui no nosso quadro de comentários, inscreva-se no nosso canal da Oficina 1, Oficina 1 trazendo muitos conteúdos para você, conteúdos do nosso dia a dia, para você que é programador, programadora ADVPL, TOTS Proteus, o papo é sobre tecnologia ADVPL. Então, inscreva-se no nosso canal, vamos fazer essa comunidade subir e crescer muito mais. Vamos começar a falar do assunto deste vídeo? Vamos lá! Falando então de Lock by Name e Unlock by Name. Lock by Name e Unlock by Name é uma espécie de semáforo. Por isso que a gente fala aqui trava de segurança, mas na verdade é um semáforo. É quando você vai fazer algum processo longo, você precisa garantir que só aquele processamento vai estar em execução em qualquer sessão server Proteus e enquanto ele estiver em execução, você trava uma nova execução, ou daquele próprio processo, ou de outro que possa conflitar, ou invadir, ou fazer alguma interação naqueles dados que você está manipulando. Eu, pessoalmente, utilizo em todas as minhas implementações jobs. Por quê? O job ele é executado fora do nosso alcance de visão, ele fica lá, muitas vezes em scheduler, muitas vezes um job noturno, e para garantir integridade no processo que eu estou executando no job, garantir que só aquele processo está executando, eu, de fato, faço a implementação do Lock by Name e do Unlock by Name. Mas ele serve para alguns cenários interessantes, e aqui a preocupação é demonstrar como que funciona lá no código-fonte. E é uma questão muito simples, não tem muita dificuldade, porque é uma implementação bem simples, você define lá um nome, você passa a instrução do Lock by Name, enquanto eu estiver rodando lá o seu processo, ele vai impedir que qualquer processamento com aquela nomenclatura, ele inclusive trava no servidor de licença, muito importante falar sobre isso, essa questão. Então ele trava lá, enquanto estiver em execução, ele impede que um novo processamento com aquela denominação seja executada. Terminou? Concluiu? Aí sim a gente dá um Lock by Name. Basicamente é isso. Eu vou mostrar aqui no código-fonte, mas você vai ver que é bem simples a implementação. Vamos lá? A minha demonstração é justamente aqui numa rotina job, que eu faço em todos os jobs que eu implemento. Se você observar, eu vou adotar aqui a trava Lock by Name, ela vai ser implementada aqui no início da minha operação, tenho várias funções aqui internamente, a trava com essa denominação, ela fica lá sinalizada em semáforo lá no servidor de licença e ela vai impedir. Se por um acaso esse job tiver em execução no schedule e ele demorou muito tempo ou alguém involuntariamente ou sem observar foi lá e tentou executar esse job paralelamente, manualmente, ou acionou o próprio problema do schedule que às vezes acaba executando diversas vezes a mesma função, a mesma rotina, o mesmo job. Então aqui ele vai garantir, porque se ele bater aqui na instrução Lock by Name e já retornar falso, ele vai travar, ele não vai executar o resto do processo, então ele vai sair da rotina, enquanto tiver em execução, obviamente, o job, o primeiro que foi executado. Terminou, ao final, eu vou lá e dou um Lock by Name. É bem simples. Mas dúvidas, né, em relação a esse procedimento. Se o server cair ou for derrubado durante a execução do job, não tem problema. Quando o server for restabelecido, o semáforo ele destravou, né, porque o server caiu. Então, se você executar novamente, ele não vai ficar travado. Se também der um erro no meio desse processo todo aqui também, ele libera, ele destrava e não tem problema algum.
Para o job, eu falo para qualquer analista aí que faz implementações jobs, é essencial, tá? É uma garantia. Eu já tive problemas, inclusive, do scheduler executar várias vezes o mesmo job, ou alguém estava lá em execução e alguém tentou executar manualmente várias vezes, então é uma garantia de que você não vai ter o mesmo processo executado várias vezes. Em outros cenários, acho importante também falar sobre isso, se você tem um processamento muito longo a fazer e você quer que algumas tabelas não sejam manipuladas durante esse processo, vamos dar como exemplo um processo de custo, né? Está atualizando o custo. É importante que não tenha atualizações, né, no custo durante esse processamento. Estou colocando aqui um exemplo hipotético, tá? Mas você pode implementar a trava de segurança. Quando começar o seu processo, você dá aqui o lock by name. E em outras rotinas que vão acessar as tabelas do custo, por exemplo, você pode implementar lá no começo de todas elas o lock by name para garantir que não vai travar, só garantir ali a segurança. Então você trava o acesso ao outro processo secundário enquanto aquele que está em execução estiver ainda ativo. Então realmente é uma solução simples, prática e que vai garantir aí uma integridade. Eu não tenho mais preocupações com rotinas jobs, porque principalmente quando a gente faz atualização massiva de dados, a gente evita qualquer concorrência, a gente garante que outras execuções não atrapalhem a primeira execução, a matriz. Vocês viram que é uma questão muito simples, muito fácil e muito prático, e você que implementa aí job, já tem o hábito de implementar o job, procure sempre colocar o lock by name e o lock by name, independente, né, de ter outros processos secundários, mas garantir que aquele próprio processo não seja executado de uma maneira segunda vez, né, ou concorrente. Dessa forma você vai garantir, de fato, integridade e segurança na sua aplicação, no seu processamento. Gostou deste vídeo? Espero que sim, espero que tenha te ajudado no dia a dia. Você que é programador, programadora, faz desenvolvimento de jobs ou rotinas de processamentos com períodos longos, olha, utilize aí o lock by name, você não vai se arrepender. E de verdade, hein? Deixa o like se você pensou já em usar aí no seu dia a dia, se a dica foi preciosa, deixa o like, interaja com a gente aqui nos comentários e se inscreva no nosso canal, passe a seguir a gente porque novos conteúdos em breve estarão aqui passando no canal da Oficina 1. Eu sou Paulo Arnaldo, consultor da Oficina 1. Oficina 1, que é uma consultoria de excelência, é mais do que uma consultoria. TOTVS Proteus, confiança em primeiro lugar. Até uma próxima oportunidade, até o próximo vídeo.